Saudamos a todos com a paz de Jesus. Amém. São todos bem-vindos à casa de Deus para podermos fazer esta conclusão hoje deste seminário profético aqui em Itabuna. É um privilégio podermos conhecer os irmãos, ver o interesse de cada um no estudo da profecia e que Deus recompense o seu esforço, honre a sua fé por você escolher estar aqui para estudar a profecia da palavra de Deus. Antes de nós iniciarmos, queria dizer que aqueles que desejarem os livros, nós trouxemos poucos livros, mas aqueles que desejarem os livros, deem o nome para o irmão Erivaldo. Deem o nome para ele, o livro que você quer, ele sabe os preços, e então nós podemos despachar, mandar por correio para ele, ou diretamente para o seu endereço, né? Se você der para ele o seu endereço, já vai diretamente para a sua casa. Mas podem ser pedidos via e-mail também. Tem o meu e-mail, samuelsr@hotmail.com, samuelsr@hotmail.com. Esse é meu e-mail. Toda pessoa que escreve pedindo, com o seu endereço, a gente manda para a sua casa. Tá bom? Então, não temos mais os livros, creio que foram vendidos todos, né? Do livro de Daniel ainda temos. Antes de iniciarmos as considerações da palavra de Deus, nós queremos orar, mais uma vez. Oremos ao Senhor. Pai querido que estás nos céus, invocamos a Tua presença aqui, através do Espírito Santo, que venha abençoar os irmãos, que venha abençoar o estudo da Tua palavra, que o Senhor venha derramar luz celestial sobre nós, abrir a nossa mente para entendermos aquilo que o Senhor escreveu, e é para os nossos dias, para entendermos antes da volta de Jesus. Ó querido Pai, o nosso sonho é ir para o céu. Volte logo, querido Jesus, nos buscar. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Eu vou fazer algumas considerações, algumas respostas que não foram tratadas, creio que ontem, mas que merecem ser tratadas. Um irmão me disse: pastor, eu tenho vontade de ser vegetariano, mas eu tenho medo, porque os vegetarianos que eu conheço são tão feios. Isso assusta, né, irmão? Eu acho que quando ele falou, incluiu a mim também, né? Vocês sabem que quando você toma a decisão de praticar a reforma da saúde e ser vegetariano, há pessoas que pensam que é simplesmente deixar de comer carne. Se você deixa de comer carne, mas você não come verduras e frutas e legumes e castanhas e arroz integral, pão integral, enfim, se você não adota o estilo de vida da reforma da saúde, é melhor não deixar de comer carne. Se você for deixar de comer carne, mas não for adotar o estilo de vida da reforma da saúde, no sentido de muita água, muitos alimentos integrais, frutas em abundância, verdura em abundância, castanhas e nozes, se você não adotar este tipo de alimentação saudável que Deus criou lá no Jardim do Éden, simplesmente você deixa de comer carne, você vai definhar, porque aí você não come a carne, mas também não come as outras coisas que Deus criou. Que tipo de vegetariano somos nós? Ah, não gosto de verdura. Então não é vegetariano? Ah, eu não gosto de frutas. Não bebo água. Bebe um copo de água por dia. Tem gente que nem um copo de água bebe por dia. Então, queridos, vai representar a reforma da saúde de uma forma muito negativa. Se você é um reformador da saúde, primeira coisa, você tem que ser tolerante com os outros. Não pode ser chato. Você deve dar o exemplo pela sua vida, pela forma como você vive, e você deve ter uma boa aparência. Você não pode ser muito raquítico, porque as pessoas vão olhar para você e falar:
Uau, eu não quero ser assim. Que a pessoa vai definhando, vai emagrecendo, 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 perdendo peso, e as pessoas olham para você e têm uma péssima impressão da reforma da saúde. Você tem que ser corado, você tem que usar bastante água, porque a água hidrata. A água faz milagres mais poderosos na sua vida do que a comida. A água em abundância, diariamente, é mais importante do que a comida. É o repouso. Não pode ser menos de 8 horas por noite o seu sono. Você tem que dormir 8 horas por noite. Você tem que deitar cedo. Você tem que acordar cedo. Você tem que praticar exercícios físicos. Há pessoas que são vegetarianas, mas não praticam exercícios físicos. Então eles não têm músculo, eles não têm massa muscular. Então, queridos, nós temos que representar a reforma da saúde da melhor forma possível. E Satanás não terá oportunidade de usar o seu exemplo contra a reforma, mas Deus usará o seu exemplo e a sua vida a favor da reforma da saúde. Então sejamos tolerantes com os outros, não vamos querer impor sobre os outros aquelas convicções que nós temos. As convicções que nós temos, o Espírito Santo deu para nós, e o Espírito Santo dará a cada um que pedir, mas quem não pedir não vai receber as convicções. E quando a pessoa não pede e não recebe as convicções do Espírito Santo, não adianta eu querer colocar goela abaixo as convicções que eu tenho, porque cada um deve buscar as convicções dadas pelo Espírito Santo quanto à reforma da saúde. Até onde vai a interpretação sequencial? Essa é uma pergunta que foi feita e que merece uma resposta. Quando nós estamos pregando que Deus trabalha em ciclos de 7, irmãos, nós estamos dizendo que existe uma sequência nos ciclos de 7. Nós não estamos dizendo que existe uma sequência no livro do Apocalipse inteiro. Tem vários assuntos no livro do Apocalipse que não estão enquadrados em nenhum ciclo de 7. O primeiro ciclo, abra sua Bíblia aí em Apocalipse. O primeiro ciclo de 7 é qual? As 7 igrejas. As 7 igrejas é o primeiro ciclo de 7. E ele começa no capítulo 2. Começa aqui no capítulo 2, que é a primeira carta, e vai até o final do capítulo 3. Esse é o primeiro ciclo de 7. Como é que eu sei que o capítulo 4, 5 fazem parte da sequência? Porque a própria Bíblia diz, agora eu vou mostrar para você o que vem depois, na sequência. A sequência é a Bíblia que dá, não somos nós que falamos que damos a sequência. É a Bíblia que diz, eu vou te mostrar agora aquilo que vem depois disso que eu já mostrei. É a sequência. A própria Bíblia impõe a sequência. A segunda sequência é o ciclo de 7 selos. E a terceira sequência é o ciclo das 7 trombetas. Mas, por exemplo, quando você chega na sexta trombeta, a sexta trombeta está no capítulo 9 de Apocalipse. Aí no capítulo 9 de Apocalipse, depois vem o capítulo 10. O capítulo 10 não está dentro do ciclo de trombetas. Alguém me perguntou por que é que a sétima trombeta está lá no capítulo 11, verso 15. A sétima trombeta está no capítulo 11, verso 15 em diante. E a sexta trombeta termina no capítulo 9, verso 21. Aqui termina a sexta trombeta. E como é que fica então o capítulo 10? O capítulo 10 não faz parte do ciclo das trombetas. E por que está aqui então? Porque Deus colocou ganchos na Bíblia para você pendurar dúvidas. Intencionalmente. Não é sem intenção. Intencionalmente, Deus pendurou vários ganchos na Bíblia, para que aqueles que
não são sinceros e que não estudam a Bíblia com oração e com humildade, eles vão se enroscar nesses ganchos e vão pendurar as suas dúvidas. Isso foi intencional, irmãos. Você já pensou por que Paulo escreveu coisas que podem ser interpretadas de forma certa e de forma errada? As discussões que existem com os evangélicos, com os pentecostais, as discussões que existem sobre o que comer, o que não comer, sobre o dia de guarda, ou sobre se o sábado foi abolido ou não foi abolido, todas estas discussões giram em torno de versos bíblicos escritos por Paulo. E eu já pensei assim: quando eu chegar no céu, eu vou procurar o Paulo e vou falar para o Paulo: mas você é complicadinho, né, companheiro? Você é complicado. Você não poderia ter escrito de uma forma mais simples, mais fácil? Por que você escreveu coisas tão difíceis? Que até o apóstolo Pedro reclamou. Vocês leiam aí em Pedro, quando Pedro reclama dizendo: nosso irmão Paulo escreve coisas difíceis. Imagine, se eram coisas difíceis para Pedro, muito mais difícil para mim e para você. Vamos ler lá em Pedro? Abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia aí em Pedro. É a segunda carta de Pedro, capítulo 3. Segunda carta de Pedro, capítulo 3. E os versos 15 e 16. Versos 15 e 16. Todos acharam? Vamos ler. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para sua própria perdição. Então a Bíblia tem versos que podem ser facilmente torcidos para a sua própria perdição. E por que Deus deixou esses versos na Bíblia? Para provar os filhos de Deus. Porque se você ler a Bíblia com oração, com humildade, você vai entender. Mas se você for a ler a Bíblia sem oração e sem humildade, você não vai entender, vai torcer tudo e vai se perder. Por que Jesus falava por parábolas? Por que Jesus não falou de uma forma mais clara, mas usava parábolas? Para que os que não eram sinceros, os que estavam ali só para criticar, os que estavam ali só para armar uma cilada para prendê-lo, eles entravam e saíam sem entender nada. Ele falava por parábolas, e depois ele explicava as parábolas para aqueles que queriam entender, mas os insinceros não entendiam. Então, queridos, quando vocês estão lendo o Apocalipse, percebam que o Apocalipse é um livro aberto, mas é um livro que não é fácil de entender, mas é um livro revelado. E embora os ciclos de 7 tenham sequência, existem porções do Apocalipse que não estão dentro dos ciclos de 7, e você vê claramente que não pertencem ao ciclo de 7. Fica uma coisa muito evidente que não pertence. Por exemplo, nós estamos agora no capítulo 10, né? O capítulo 10, muitos pensam que pertence ao ciclo de 7, mas a prova que não pertence é ler o capítulo. O capítulo 10 está falando da igreja adventista. É o DNA da igreja adventista, é a origem da igreja adventista, é a missão da igreja adventista de pregar a mensagem do santuário para o mundo todo. Então não faz parte da 6ª trombeta e nem da 7ª trombeta, porque as trombetas acontecem depois que a porta da graça se fechar. Fica claro? Depois que Jesus abriu o 7º selo, é que as trombetas foram dadas para os 7 anjos. E depois que ele lançou o incensário sobre a terra e fechou a porta da graça, e as trombetas começaram a ser tocadas. Lógico que o capítulo 10, que fala do nascimento da igreja adventista,
não está lá depois do fechamento da Porta da Graça. Está em 1844. Então está fora do ciclo de 7. Mas por que Deus colocou aqui? Para você meditar. E quando você está lendo, você tem que estar meditando e orando para pensar: não, isso aqui não está dentro da sexta trombeta nem da sétima. Isso não faz parte do ciclo de 7. Mas não é somente o capítulo 10 e o capítulo 11 que não estão dentro do ciclo de 7. Nós vamos ver aqui o capítulo 12. O capítulo 12 não está dentro de nenhum ciclo de 7. O capítulo 13 não está dentro de nenhum ciclo de 7. O capítulo 14 não está dentro de nenhum ciclo de 7. Esse centro do Apocalipse, Apocalipse tem 22 capítulos. O centro de Apocalipse é o capítulo 11, 12, 13, 14. Esse é o centro do Apocalipse. Eles não estão dentro dos ciclos de 7. O que mostra no capítulo 12? Quem é o dragão? Porque até agora no Apocalipse não foi mostrado quem é o dragão. Então Deus mostra e prova para você quem é o dragão. O dragão apareceu no céu. Ele foi lançado do céu para a terra. É a explicação do capítulo 12. E esse dragão trouxe com a sua cauda a terça parte dos anjos do céu. É o capítulo 12 falando. Capítulo 12, verso 2 e 3. E esse dragão, diz o verso 9, é Satanás, antiga serpente, chamada Diabo. Então aqui mostra a origem da besta que subiu do abismo, que é Satanás. É a besta que subiu do abismo. O capítulo 12, 13 e 14, irmãos, estão falando das 3 bestas. A besta que subiu do abismo, porque ela foi lançada no abismo. Quando foi expulso do céu, Satanás foi lançado para o abismo, porque a terra era sem forma e vazia. Gênesis capítulo 1, verso 2, diz que a terra era um abismo. Antes do primeiro dia da criação, quando Deus disse haja luz, já existia o planeta. Antes do primeiro dia da criação, onde Deus disse e foi a tarde e a manhã do primeiro dia, já existia o planeta, já existia o sol, já existia a galáxia, a Via Láctea. Quando é que Deus criou as galáxias e os sóis? No capítulo 1, verso 1, no princípio Deus criou os céus e a terra. O capítulo de Gênesis 1, verso 1, não está falando especificamente da terra, está falando da criação divina num tempo que ninguém sabe quando foi. No princípio. Quando? Ninguém sabe. É no princípio. Criou Deus os céus, todas as galáxias e o planeta Terra também. Aí o verso 2 diz: mas o planeta Terra era sem forma e vazio. Aí Deus dá um zoom. E aí deixa de focar as galáxias e o universo, e agora ele foca somente o quê? A Terra. Agora, a partir do verso 2, é só Terra, não tem mais galáxias. Como é que Deus vai dar forma ao planeta Terra para que ele saia do abismo que ele é, envolto em águas? Agora Deus começa a fazer separação entre trevas e luz, entre água e água. Aparece a porção seca, aparecem os vegetais, as árvores e os seres viventes. E aí está focando a terra. Mas, queridos, Satanás já estava aqui. Quando Deus estava formando a terra, Satanás já estava aqui, já tinha sido expulso do céu, e Deus já colocou a árvore da ciência do bem e do mal, e disse para Adão: olha, sabe por que esta árvore da ciência do bem e do mal? Porque existe um ser chamado Satanás. Ele é o dragão que foi lançado no abismo antes de existir luz, antes desse planeta estar formado e bonito como está. Ele era abismo, trevas, e Satanás já estava aqui, porque foi expulso do céu, e ele vai tentar você, Adão e Eva. E a prova de que ele existe, que ele vai tentar você, é esta árvore ali, a árvore da ciência do bem e do mal. Não se aproxime desta árvore, não comam desta árvore, porque ele vai tentar você somente ali, só ali, só não se aproximar de lá. Pronto, mexeu com a curiosidade da Eva. Mulher é curiosa, não sei porquê, é muito curiosa.
falou que não podia, pronto. E ela todo dia ficava olhando para aquela árvore. Foi olhando, namorando com a árvore, até que um dia ela chegou perto da árvore. Queridos, então, a terra era um abismo para onde Satanás foi lançado. Por isso ele é chamado a besta do abismo. E nos 1000 anos vai ser lançado de novo no abismo, porque a terra nos 1000 anos volta a ser o que era antes do primeiro dia da criação. Trevas, abismo. E no final dos 1000 anos ele sobe do abismo para ser queimado juntamente com os ímpios. Então, o capítulo 12, irmãos, não faz parte de nenhum ciclo de 7. Ele está explicando a origem celestial do dragão. Que o dragão não surgiu na terra, surgiu no céu. O pecado não começou na terra, começou no céu. Mostrando, por incrível que pareça, o pecado e o dragão surgiram no céu. Para a gente entender isso. Por isso está o capítulo 12, explicando a origem. E que esse dragão tentou matar Jesus quando nasceu da Virgem Maria, mas depois que Jesus morreu na cruz e subiu para o céu, ressuscitou e subiu para o céu, agora a alegria de Satanás é perseguir a igreja de Jesus. Então aí diz o capítulo 12, verso 6, que ele começou a perseguir a mulher. A mulher na profecia é a igreja, e perseguiu-a por 1260 dias proféticos, que são 1260 anos, de 538 a 1798, e vem explicando a origem e o trabalho de Satanás. Mas Satanás não trabalha sozinho. Ele tem um anticristo na terra. É a besta que subiu do mar, capítulo 13, verso 1. A besta que subiu do mar é o anticristo na terra. E a besta que subiu do mar recebe todo o poder de quem? Do dragão. Está claro aqui no capítulo 13, verso 2, finalzinho do capítulo 13, verso 2, que diz que foi o dragão que deu para o papado o seu poder. E que poder, hein? E que poder! Todo mundo se curva diante dele. Cuidado para não se curvar, porque todo mundo se curva. Todos os líderes religiosos do mundo estão se curvando. Todo mundo está boquiaberto, assim, ó. Que homem maravilhoso. Até os ateus estão falando, desse jeito, até eu vou para o céu. Até os gays e homossexuais estão felizes, porque vai todo mundo para o céu. Quando todo mundo vai para o céu, é porque não vai, irmãos. Porque esse negócio de todo mundo, não. O caminho é estreito e apertado, e são poucos os que entram por ele. Mas largo e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e são muitos que andam por ele. Então, queridos, aqui no capítulo 13 mostra a besta que subiu do mar. São 3 bestas. Capítulo 12, a besta do abismo, a origem dela. Capítulo 13, a besta que subiu do mar, o poder papal e a origem dela. Surgiu no meio dos povos, surgiu das águas dos povos da região povoada, superpovoada da Europa, e vem contando o que aconteceria com essa besta que subiu do mar. E depois aparece a besta que subiu da terra. Capítulo 13, verso 11, é a besta que subiu da terra. É um poder terrestre que usaria toda a sua força, seu exército, para exaltar e fazer com que o mundo todo adorasse o poder papal. Existe um poder na terra que trabalha para exaltar, magnificar e levar todo mundo para que se ajoelhe diante do poder papal. Esse poder se chama Estados Unidos da América do Norte, que faz o aniversário do Papa na Casa Branca. 2008, Papa Bento XVI veio comemorar o aniversário dele na Casa Branca. Olha o luxo, irmãos. Olha o luxo, um líder religioso sendo convidado por Bush para vir comemorar o seu aniversário na Casa Branca com 9.000 convidados. Veja o poder desse líder religioso. E agora, o porta-voz do Congresso americano, John Boehner, convidou o Papa para vir falar para o Congresso americano. Olha o luxo, veja o poder que existe neste papado. O poder papal tem um poder e um carisma, uma influência que não se explica humanamente, porque é um poder sobrenatural.
O poder que acompanha o papado é sobrenatural, porque a Bíblia diz que foi o dragão que lhe deu o poder, o trono e o grande poderio. Então aqui, o centro do Apocalipse são as três bestas: a que subiu do abismo, a que subiu do mar e a que subiu da terra. E agora o capítulo 14, irmãos, mostra um único grupo na terra. Esse é um outro sermão, irmãos. Nós vamos pregar esse sermão quando a gente voltar aqui. É outro sermão, porque aqui o capítulo 14 está falando do único grupo na terra que se opõe à trindade satânica, das três bestas, 144 mil. E quem mais? Ninguém mais, 144 mil. São os que se levantam e ousam falar. É um grupo de elite. Já ouviram falar de grupo de elite? Existe um grupo de elite espiritual. Deus tem um grupo de elite espiritual. Eles têm um caráter ilibado. Eles têm um caráter como o de Jesus. Eles carregam na testa o nome do seu Pai. Diz aqui no capítulo 14. Eles representam Jesus na terra. São os 144 mil. E eles se levantam contra as três bestas, contra essa trindade satânica. Então, queridos, a próxima sequência de 7 vai aparecer aonde? No capítulo 15, aliás, no capítulo 16, né? Que são as 7 pragas. Então o capítulo 14 não faz parte dos ciclos de 7, nem o 13, nem o 12. Mas o último ciclo de 7 seria o capítulo 16, 7 pragas. Então não entenda, irmãos, que todo o livro do Apocalipse é sequencial, não. É sequencial os grandes ciclos de 7. 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas, 7 pragas. 7 reis não é sequencial aos outros ciclos de 7. 7 trovões, que eu iria pregar hoje, mas eu acho que não vai dar tempo, não é sequencial a nenhum dos ciclos de 7. Mas esses 4 grandes ciclos de 7 são sequenciais. E por quê? Porque a própria Bíblia mostra, falando, veja, agora eu vou te mostrar o que vai acontecer na sequência. Então nós temos que respeitar o contexto da profecia. Tem um outro assunto que foi solicitado e nós deveríamos explicar melhor. Como sabemos que o decreto dominical é o começo do juízo dos vivos? Por que nós sabemos que o decreto dominical é o começo do juízo dos vivos? Porque o juízo dos mortos já começou em 1844. Então o juízo dos vivos vai começar a qualquer hora. Mas o juízo dos vivos, embora comece a qualquer hora, mas não começa a qualquer hora sem avisar. Quem estuda e conhece a doutrina do santuário sabe muito bem que o dia do juízo no santuário da terra não começava a qualquer hora e em segredo. Não. Esse juízo no santuário da terra era anunciado por uma festa de 10 dias. 10 dias a trombeta tocando e acordando o povo bem cedinho, avisando: o juízo está chegando, o juízo está chegando. E Deus avisou o início do juízo dos mortos pelo terremoto de 1755 de Lisboa, escurecimento do sol de 1780 e a queda das estrelas de 1833. Avisou o início do juízo dos mortos. Ele não vai avisar o início do juízo dos vivos? Queridos, Deus vai avisar o início do juízo dos vivos. Quando Jesus abrir o 6º selo, haverá um grande tremor de terra, escurecimento do sol, lua em sangue,
queda das estrelas, ilhas e montes se movendo dos seus lugares, tsunamis inundando as regiões litorâneas. E o mundo todo estará clamando, pedindo uma explicação. E o Deus vai usar os 144 mil para explicar ao mundo todo o que está acontecendo. Chegou a hora do juízo dos vivos. Amém. Ninguém vai ser selado pelo sinal da besta de forma ignorante, irmãos. Sem querer, eu me perdi sem querer. Não, todo mundo que se perde querendo. E quem vai para o céu, vai porque quer também ir para o céu. É o livre-arbítrio que Deus dá para você exercer e fazer a sua escolha a favor de Jesus e o seu santo selo, ou a favor de Satanás e o seu profano sinal da besta. Então, meus queridos, como é que a gente sabe que o decreto dominical marca o início do juízo dos vivos? Porque marca o início do selamento. Um dos princípios que nós temos como igreja adventista é aceitar como literal aquilo que a Bíblia não explica, aquilo que a Bíblia não interpreta, nós aceitamos como sendo literal. Então, igreja é literal ou é profético? 7 igrejas, literal. 7 igrejas são 7 igrejas. É a história da igreja cristã dividida em 7 capítulos. Então, as 7 igrejas são literais. 7 selos. 7 selos é literal ou é simbólico o selo? Literal. A menos que você ache um lugar que diga que selo é outra coisa. Para nós, selo é selamento. Selo é para selar. E Deus usa os 7 selos para selar os salvos para o céu, começando com os mortos e depois com os vivos. Ele sela com o selo do Deus vivo e sela com o sinal da besta. Quem está selado? A vida dele ou a perdição dele já não estão determinados? Sim ou não? Sim. Então, uma vez selado, está o que? Julgado. Então, selamento é sinônimo de julgamento. Por isso, o selamento só começa quando o decreto dominical for aprovado. Vocês sabem, irmãos, que o decreto dominical, que o domingo ainda não é o sinal da besta, não é? Vocês já pararam para pensar nisso? O domingo ainda não é o sinal da besta, ele será o sinal da besta quando for imposto obrigatoriamente no mundo todo. Por que ainda não é? Porque milhares de pessoas estão morrendo cada dia aguardando o domingo e salvas. Vocês já pararam para pensar nisso? Que milhares de pessoas estão sendo salvas, como Guilherme Miller morreu guardando o domingo, está salvo. Martim Lutero morreu guardando o domingo, está salvo. Milhares de pessoas estão morrendo guardando o domingo, estão salvas, porque elas ainda não entenderam. Elas não entenderam ainda que o domingo não é o dia do Senhor. E elas não vão se perder por não saberem. Então, queridos, quando sair o decreto dominical, não haverá mais ignorância. Vai ficar de uma forma tão nítida diante do mundo. Os 144 mil vão brilhar de tal forma no mundo e vão falar com tanto poder do Espírito Santo através da chuva serôdia, que não haverá dúvida na mente do mundo sobre o dia de Deus e o dia de Satanás. E todos farão uma decisão inteligente, consciente. Então o sinal da besta será o domingo. Então será. Então nós temos que ver a misericórdia de Deus. Deus não quer que poucas pessoas se salvem, Deus quer que muitas pessoas se salvem. Por isso Ele avisa, Ele notifica, Ele vai fazer um estardalhaço no céu, usando lua, estrela, vai usar o mar, vai usar o tremor de terra. Ele vai fazer tudo o que Ele pode para acordar o mundo e acordar a igreja dormente de Laodiceia, para pregar a mensagem, para salvar o maior número possível. E então começa o selamento do povo de Deus, não no anonimato,
Não é essa questão, eu não sei se eu já fui selado, se não fui selado, eu não sei se o meu nome já passou no livro, lá no juízo, não passou. Deus é assim? Deus deixa você assim na ignorância, não dá para saber? Lógico que dá para saber. Lógico que dá para saber. Eu, Samuel Ramos, ainda não fui julgado. Se eu morrer hoje, aí sim eu vou ser julgado com o juízo dos mortos. Mas se eu continuar vivo, eu vou ser julgado somente quando sair o quê? O decreto dominical. Eu vou confirmar a minha fidelidade a Jesus, guardando o santo dia do Senhor, e então Deus me sela com o selo do Deus vivo e com o caráter de Jesus, irmãos. Deus quer salvar, Deus não quer que você se perca. Por isso o Deus é o Deus da segunda chance, da terceira chance, da quarta chance. Nós estudamos ontem, irmãos, que do momento em que sai o decreto dominical até o fechamento da porta da graça, ninguém sabe exatamente quantos dias, mas nós temos assim uma compreensão aproximada de um pouco mais de 2 anos, em torno de 2 anos, ou um pouco mais de 2 anos de graça. Sabemos que a graça está se escoando, irmãos, na ampulheta do tempo. Quando for aprovado o decreto dominical, podemos saber que a graça está se escoando. Nós vamos ter um pouco mais de 2 anos para a sacudidura da igreja, para o peneiramento da igreja, para o batismo da chuva serôdia na igreja, para o selamento com o selo do Deus vivo, para o alto clamor, sai dela, povo meu, e então para a conversão da grande multidão. E essa grande multidão vai ter que aprender em poucos meses o que nós aprendemos durante anos. Aquilo que nós estamos aprendendo durante semanas e semanas de oração, durante seminários e mais seminários, eles, os conversos da hora undécima, a grande multidão, terão que aprender em poucos meses. Isso está lá no Espírito de Profecia. E terão que desaprender muita coisa, para que então a porta da graça se feche. E então, queridos, comecem as destruições anunciadas nas trombetas. E depois venham as destruições das 7 pragas. Vai ser tudo muito rápido, irmãos. Os últimos acontecimentos serão rápidos. Só que muitos não percebem. Não percebem. Assim como estão achando que o Papa Francisco é só mais um Papa. Não percebem. Tem gente que é cega e se nega a ver. Jesus disse que o pior cego é aquele que se nega a ver. É a primeira vez que um Papa renuncia. É a primeira vez que temos 2 Papas no Vaticano. É a primeira vez que o Papa é jesuíta. É a primeira vez que o Papa une as religiões do mundo. Não vai unir mais, irmão, já uniu. Judaísmo, islamismo, cristianismo, igreja católica ortodoxa com a igreja católica romana, está tudo unido. Igreja católica romana com protestantes, metodistas, batistas e anglicanos e luteranos, estão todos unidos. Está todo mundo correndo para Roma. É a primeira vez que um Papa fala ao Congresso americano. É a primeira vez que a bandeira do Vaticano é hasteada na ONU. Tudo é a primeira vez. E muitos estão dormindo achando, não, esse é só mais um Papa, vem outro, vem outro, vem outro. Queridos, o que é que Deus tem que mostrar mais para você saber que chegou o fim? Chegou o fim. Louvado seja Deus porque chegou o fim. O que que Deus tem que fazer para mostrar que a união entre as 2 bestas, a do mar e a da terra, o poder religioso mundial, Vaticano, e o poder bélico e militar do mundo, Estados Unidos, o que que Deus tem que fazer para mostrar que isso se uniu? O que que Deus precisa fazer mais? O que que Ele pode? Não pode fazer mais nada, irmãos. Ele já mostrou a união desses 2 poderes, das 2 bestas. Estados Unidos e o Vaticano estão unidos como nunca. Eram inimigos antes, irmãos. Eram inimigos. Desde que o Vaticano matou o presidente Abraham Lincoln, 1865.
1865, houve um complô romano apoiado pelos jesuítas para matar Abrão Lincoln. E esse complô foi feito na casa de Mary Surratt, Maria Surratt, e ela encarregou o filho dela e o outro amigo dele, Booth, para que eles matassem Abrão Lincoln. E foi o filho de Mary Surratt e o outro amigo dele para dentro daquele teatro, e eles mataram Abrão Lincoln. E os Estados Unidos deu uma pena de morte para Mary Surratt. Ela foi enforcada. Ela morreu enforcada, porque ela foi achada culpada como um complô. Ela era católica romana, um complô do Vaticano na casa dela para matar Abrão Lincoln. E o que matou Abrão Lincoln morreu poucos dias depois. E o filho de Mary Surratt sumiu e foi encontrado alguns anos depois no Vaticano. Aonde que ele foi encontrado? O FBI encontrou o filho de Mary Surratt no Vaticano, com passaporte, outro passaporte. E aí os Estados Unidos pediu que eles mandassem ele de volta para os Estados Unidos para ser julgado. Mas os jesuítas disseram para ele: não tenha medo, porque você não vai ser condenado. E não foi condenado mesmo. Só a mãe dele que foi morta. Queridos, quando os Estados Unidos percebeu a trama do Vaticano na morte de Abrão Lincoln, os Estados Unidos cortaram as relações diplomáticas com o Vaticano, em 1865. Dali para frente criou-se um abismo entre Estados Unidos e Vaticano. Um abismo. Inimigos. E essa inimizade, esse abismo continuou desde 1865 até 1984. Em 1984, no governo de Ronald Reagan, o Congresso americano aprovou enviar um embaixador americano para a Sé Romana. 1874. 1974. Tempo de Reagan. 1984, no tempo de Reagan, foi enviado então o primeiro embaixador americano para Roma. Voltaram as relações no tempo de Reagan. E aí, com João Paulo II vindo visitar os Estados Unidos, as relações e as amizades se fortaleceram. E aí, com o aniversário do Papa Bento XVI, em 2008, na Casa Branca, a amizade se fortaleceu mais ainda. Agora, com o Papa Francisco vindo falar para o Congresso americano, pela primeira vez na história do mundo, fortaleceu-se mais ainda. Queridos, está tudo evidente de que o fim chegou. O fim chegou. Cedo virá o meu Senhor. Um outro assunto, irmãos, é sobre... Nós falamos ontem que quando Deus usa a forma comum de falar, como 70 anos, 430 anos, 1000 anos, quando Deus usa a forma comum de falar, Ele está se referindo a um tempo profético literal, tempo literal. E quando Deus usa a forma incomum de falar, tempos, metade de um tempo, ou 2.300 tardes e manhãs, Deus então está se referindo a um tempo profético, não literal, mas tempo profético. Um dia valendo um ano. Então a pergunta foi feita: e as 70 semanas? Abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 8, verso 14. Daniel capítulo 8, verso 14. E as 70 semanas? Uma semana, 2 semanas, 70 semanas, é a forma comum ou incomum? Hein? Não.
vou passar uma semana na sua casa. Essa é a forma comum de falar. Eu vou passar 2 semanas, 3 semanas, vou passar 70 semanas. Essa é a forma comum. Incomum seria falar, eu vou passar 1 tempo, 2 tempos na sua casa. Isso é incomum. Então, neste caso aqui, Deus usou uma forma comum de falar, mas não é literal, é profético. Toda regra tem o quê? Exceção. Só que você não pode transformar a exceção em regra. Toda regra tem exceção, mas a exceção não é a regra. Você não pode pegar a exceção e aplicar para tudo, transformando a exceção numa regra. Então esse é um ponto que tem que ser considerado. São ganchinhos que Deus deixa para quem não quer aceitar pendurar suas dúvidas. Ganchos intencionais, irmãos. Gancho intencional, como aquele de Paulo. Aquele que come, não condena o que não come, e aquele que não come, não condena o que come, porque quem come, come para Deus, e o que come só legumes é fraco. Entende? É uma coisa, é um prato cheio para quem quer condenar o vegetariano, não, ou para quem quer condenar o que come carne. São ganchos para pendurar dúvidas. Paulo não estava falando de ser vegetariano ou de comer carne. Ele estava tratando de carnes sacrificadas a ídolos, que algumas pessoas eram tão escrupulosas, falando, não, eu não vou comer nenhuma carne vendida no açougue, porque as carnes vendidas no açougue foram consagradas aos ídolos. Os templos recebiam muita carne para os seus deuses, e aí faziam dinheiro com essa carne vendendo para os açougues, mas tinham sido sacrificadas aos ídolos. As pessoas que tinham escrúpulos, elas diziam, não, eu não como. E outras pessoas diziam, eu não estou nem aí. O ídolo não é nada, é um pedaço de pau, um pedaço de pedra, foi consagrado ao ídolo, mas o ídolo não sabe de nada, então eu vou lá e compro e como, qual o problema? Então Paulo estava dizendo o quê? Quem come, não deve criticar o que não come. E o que não come, não critique o que come. Não entre nessa discussão. Isso é uma questão de consciência. Tá certo, irmãos? Aquele que guarda dias, para Deus guarda. Aquele que não guarda dia nenhum, para Deus também. Ah, então não vou guardar o sábado. Ele não está falando de sábado. Ele está falando dos dias de festas. Os dias de festas que eram observados pelos judeus, e os dias de festas que não eram observados pelos gentios. Judeus cristãos, gentios cristãos. O judeu cristão continuava guardando o dia da Páscoa, o dia das primícias, o dia do Pentecostes, continuaram guardando os dias. E o gentio cristão não guardava dia nenhum, só o sábado. Mas os outros dias de festas não. Mas esse é um prato cheio para a pessoa pendurar suas dúvidas e criticar quem quer guardar o sábado. Mas é torcer a Bíblia, pendurar dúvidas. Deus deixou na Bíblia ganchos para pendurarem dúvidas, porque os salvos são pessoas sinceras que leem a Bíblia com oração, com humildade. Por isso a regra é, quando Deus fala, usa a forma comum de se falar, é tempo literal. Quando Deus usa a forma incomum de se falar, é tempo profético. Mas tem exceção, 70 semanas. Agora, qual é a prova que eu tenho de que as 70 semanas não podem ser literais? Porque Deus não somente fala, mas Ele prova que não pode ser literal. Leia aí em Daniel 8,14. Daniel 8,14 diz assim: e ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Forma incomum de falar. São 2.300 anos. Daniel não entendeu esta profecia, irmãos. Verso 15, leia comigo. E aconteceu que, havendo eu, Daniel, visto a visão, busquei entendê-la. Eis que se me apresentou diante uma como semelhança de homem, e eu ouvi uma voz de homem nas margens do lago, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a esta visão.
e veio perto de onde eu estava, e vindo ele, fiquei assombrado e caí sobre o meu rosto, mas ele me disse: entende, filho do homem, porque esta visão se realizará no fim do tempo. É uma visão para longo tempo. 2.300 anos é muito tempo. Agora o verso 26. E a visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, cerra a visão, porque só daqui a muitos dias se cumprirá. Verso 27. E eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então levantei-me e tratei do negócio do rei, e espantei-me acerca da visão, e não havia quem a entender. Ele entendeu? Não. A profecia era de 2.300 anos, mas ele não entendeu nada. Agora, irmãos, no capítulo 9 vem a explicação que o anjo Gabriel recebeu a ordem de Deus para vir até Daniel e explicar a visão que ele não tinha entendido, que é a visão dos 2.300 anos. Então o anjo veio para explicar uma visão de tempo literal ou de tempo profético? Qual a visão que o anjo veio para explicar para Daniel? Uma visão de tempo profético, a maior visão de tempo profético, que começou em 457 antes de Cristo e foi até 1844 depois de Cristo. Então, tendo em mente que o anjo veio do céu para explicar para Daniel a visão de tempo profético, e ele começou explicando a visão dizendo assim, verso 24 agora, capítulo 9, verso 24. O anjo começou explicando a visão de tempo profético dos 2.300 anos, usando um período de tempo menor, inicial. A primeira fase dos 2.300 anos, Daniel, o anjo está explicando. Daniel, a primeira fase, o primeiro período dos 2.300 anos, nós vamos chamar de 70 semanas. Mas Daniel, são 490 anos, não são 490 dias, são 70 semanas proféticas. Ah, é? Mas é a forma comum de falar? Sim, Daniel, é a forma comum de falar, mas eu estou explicando para você uma profecia de tempo profético. E para provar para você que as 70 semanas são proféticas, Daniel, eu vou dizer para você quando elas começam e quando elas terminam, e você não vai ter dúvida que é tempo profético. É isso que o anjo explicou para Daniel. Veja aí o capítulo 9, né? E o verso 25 agora. Sabe e entende. E Daniel estava assim, com o olho aberto, ouvido aberto. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Aí Daniel pensou, não pode ser literal mesmo. Lógico. Está na cara, irmão, mais do que o nariz. Lógico. Desde o tempo em que saíra a ordem para restaurar Jerusalém. Quando é que saiu a ordem para restaurar Jerusalém? 457. Antes foram 3 decretos, não é, irmãos? Foi de Ciro, depois foi de Dario, e depois o último foi de Artaxerxes. Olha, irmão, nenhum dos decretos dá para ser profecia de tempo literal. Por quê? Você vai contar 70 semanas, ou seja, 490 dias literais, de 457 até o Messias, quando Jesus nasceu e foi batizado. Messias quer dizer ungido. Messias é uma palavra hebraica, Messias. A palavra grega é Cristo, e a palavra português é ungido. Então quando você fala ungido, você está falando português. Quando você fala Cristo, você está falando grego. Quando você fala Messias, está falando hebraico. Então, desde o ano 457, quando saiu a ordem para restaurar Jerusalém, até o ungido. Quando é que o Filho de Deus foi ungido? Quando? No batismo. Foi ali que ele foi ungido pelo Espírito Santo. Então, desde o ano 457 até o ano em que ele foi batizado, seriam 69 semanas, 7 semanas, 62, 69 semanas, 483 dias. Não ia chegar lá, irmãos.
Tinha que ser 483 anos. Então ficou evidente que o anjo estava explicando que, embora 70 semanas fosse uma forma comum de falar, mas estava claro que eram semanas proféticas, porque estão explicando a profecia dos 2300 anos. Ficou muito claro isso aí. Mas é uma exceção, não é? Usar uma forma comum para um tempo profético, para mostrar que para toda regra tem exceção. Nunca diga que uma regra não tem exceção. Todas têm. Todas têm. E Deus é soberano, irmãos, para fazer isso. Para salvar as pessoas, toda pessoa para ser salva tem que crer em quem? Em Jesus. E aqueles que estarão no céu, sem nunca terem ouvido falar de Jesus? Exceções. Exceções. Mas foram salvas por Jesus. Ninguém pode ser salvo sem Jesus. Mas Jesus salva pessoas que nem conhecem e nem o reconhecem. Mas eles adoram o Criador dos céus e da terra, sem saber quem é esse Criador dos céus e da terra. E o Espírito Santo vai lá e imprime o caráter de Jesus nessas pessoas, sem eles saberem. Sem eles saberem. Você sabe que quando você está orando por uma pessoa, um ateu, uma pessoa profana, uma pessoa que não ama Deus, você está orando por uma pessoa viciada, uma drogada, ele não sabe que você está orando. Nem precisa saber. Você ora e jejua, e o Espírito Santo vai fazendo a transformação, essa transformação na vida dele, sem ele conhecer Jesus, sem conhecer Deus, sem ler Bíblia e sem nem saber que você está orando por ele. É assim que funciona. O Espírito Santo, ele trabalha desta forma. Se essa pessoa morrer nesse processo de transformação inconsciente, porque você está intercedendo por ele, se ele morrer nesse processo, ele está salvo, porque ele está sendo transformado pelo Espírito Santo em resposta às orações e os jejuns de um pai, de uma mãe, de um amigo, de um vô, de uma avó. Mas ele vai conhecer mesmo Jesus face a face, irmãos, quando ele chegar no céu. Aí que ele vai ver as marcas. Mas o que é isso, Senhor? Me conte, como é que o Senhor ficou com as mãos tão feias? Queridos, o Espírito Santo diz que as regras têm o quê? Exceção. Mas não vamos transformar a exceção em regra. Então, queridos, esses foram os 3 pontos que nós abordamos. E quanto tempo nós temos mais? Que horas são agora? 20 minutos. Tá certo. Não dá tempo de fazer outro sermão. Não dá tempo. Mas dá tempo de responder mais uma questão, Erivaldo. Pois não, Erivaldo. Ainda sobre essa questão dos dias, no capítulo 12 de Apocalipse, há uma referência, alguém que lembrou, no capítulo 12 se fala de 1260. Isso mesmo, boa lembrança. Quando Deus fala, usa uma expressão comum de falar, mas não é literal, Deus explica. Porque se ele não explicar, fica como sendo literal. É igual às 70 semanas. Ele usou a forma comum, mas explicou. Olha, isso faz parte dos 2300 anos. É uma profecia de tempo profético. Ele explicou. Que se ele não explicasse, iam ser 70 semanas literais. Mas ele explicou. A mesma coisa acontece no capítulo 12, irmãos. Abram sua Bíblia em Apocalipse 12. Vejam como é que Deus explica. Lá em Daniel, Deus falou dos 2300 anos no capítulo 8 e falou das 70 semanas no capítulo 9, explicando. Agora aqui, Deus fala 1260 dias no capítulo 12, verso 6, e explica no mesmo capítulo que é profético. Leia aí, capítulo 12, verso 6. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260
dias. Se o capítulo 12 acabasse aqui e Deus não falasse mais nada, seriam 1260 dias o quê? Literais, a forma comum de falar. Mas ele explica no verso 14, que é tempo profético. Veja como Deus é bondoso, irmãos, para a gente não se confundir. Deus não quer confundir a nossa mente, mas Deus também não quer deixar tão facilzinho que qualquer pessoa ignorante, sem oração e sem Espírito Santo, ia entender. Não, irmão, é só com oração e com o Espírito Santo que a gente entende. Por isso diz o verso 14, leia comigo o verso 14, verso 13 e 14, repete, né? Está repetindo o que está lá em cima, irmãos. Aquilo que Deus falou no verso 6, e a mulher fugiu para o deserto, onde Deus havia preparado por Deus, verso 6, para ali fosse alimentada durante 1260 dias, fugiu do dragão, né? Fugiu do dragão. Agora Deus explica a mesma coisa, só que agora não fala 1260 dias, fala tempo, metade de um tempo. Vamos ler, verso 13 e 14. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu o quê? A mulher que dera à luz o varão. Vai repetir de novo o verso 6. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto. Estão vendo lá? Está repetindo o mesmo assunto do verso 6. Ao seu lugar, onde ela é sustentada. O quê? É o mesmo verso, irmãos. Primeiro Deus usou a forma comum, mas para não confundir a mente já explicou que é profético. É um tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Louvado seja Deus. Porque se ele não explicasse, a gente ia ficar o quê? Confuso. Ele sempre usa a forma comum de falar para tempo literal. Mas quando ele usa a forma comum e não é literal, ele já acrescenta a forma incomum, para você entender que ele está falando de tempo profético. Agora, quando ele usa a forma comum de falar, 42 meses, e não explica nada, é 42 meses, 5 meses, são 5 meses, 1000 anos, 70 anos em Jerusalém, em Babilônia, 70 anos. Quando ele quer que você entenda como profético, ele acrescenta a explicação. Louvado seja o nosso Deus por isso. Deus é bom, irmãos. Deus é bom.